Olá, meu amigo. Estamos então no nosso segundo dia da nossa jornada conhecendo a Bíblia, livro a livro. São 66 livros, 66 dias. Hoje é o segundo dia. Estamos no livro de Êxodo. Como eu disse ontem, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio são 5 livros que fazem parte da lei de Moisés, ou da Torá, ou do Pentateuco, seja como você quiser chamar. São os 5 primeiros livros da Bíblia, foram organizados por Moisés, né? E o segundo livro conta a história do próprio Moisés e a história de como o povo de Israel saiu do Egito. Então, lembramos que José havia levado os filhos de Israel para o Egito como forma de salvação numa seca, numa época difícil. Então agora eles estão lá, porém acontece algo ruim, né? Os filhos de Israel começam a ser maltratados pelos egípcios e inclusive escravizados. Isso no passo de um caminho de até 400 anos em que eles ficaram lá. Então não foi do dia para a noite, passaram-se várias gerações, né? E entrou uma outra dinastia no Egito, outros faraós, e esses começaram então a usar a mão de obra dos judeus, dos israelitas, como escravos. Então, o livro de Êxodo, a palavra Êxodo significa saída, ok? Fala dessa saída do povo de Israel do Egito. A história de como Deus retirou eles poderosamente. E começa contando a história de um rapaz, de um menino chamado Moisés, que Deus guardou numa época em que o faraó tinha mandado matar todos os meninos. A mãe dele vai lá, esconde ele, bota ele depois naquele cestinho, bota no rio Nilo, e ele é criado pela filha de faraó. É uma história toda cheia de detalhes, muito linda, né? E ele é criado num palácio, né? Como um dos netos de faraó, mas ele sabe que ele não é, porque Deus dá a graça da sua mãe ter a oportunidade de amamentá-lo e cuidar dele até os 5 anos de idade, sua mãe israelita. Então ele sabe quem ele é. Porém ele passa por esse momento, né, de ter essa dupla identidade. E ele aprende muitas coisas lá no palácio. Porém chega um momento que ele tem que tomar uma decisão e ele escolhe ficar ao lado do povo de Israel. E tem um momento em que tem um israelita sendo chicoteado, maltratado, ele vai lá e faz algo errado. Ele acaba defendendo o cara, que é certo, mas ele acaba se excedendo e acaba matando o egípcio que fazia isso. Escondendo o corpo, descobrem, ele tem que fugir. E Moisés então foge para o deserto. E ele fica ali 40 anos. É lá que ele casa, conhece a sua esposa, se envolve com um homem que é sacerdote de Deus, né, que é Jetro, seu sogro. E ele começa a criar ovelhas e fica muitos anos, fica 40 anos no deserto. E então, depois desses 40 anos, um belo dia, Deus aparece para ele, naquela passagem linda em que Deus está numa árvore que pega fogo, mas não se consome. É um fogo que queima, mas não destrói. Já fala muito bem do que é a presença de Deus, que é um fogo dentro de nós. Então Moisés, que também é um tipo de Cristo, é um homem que vai simbolizar a pessoa de Jesus, porque ele vai fazer a conexão entre Deus e os homens, né? Vai levar as pessoas a Deus. Moisés é chamado a um desafio de voltar ao Egito e retirar o povo de Israel do Egito. Ele se pergunta para Deus: como eu vou fazer isso? Eu não tenho cavalos, não tenho espadas, não tenho homens. E Deus diz: com o que tu tens? Né? E ele tinha um cajado na mão. E só aí já dá para nós uma mensagem maravilhosa, que Deus pode usar o que a gente tem em nossas mãos, né? Então ele não se sentia hábil para falar, então Deus capacita o seu irmão chamado Arão para fazer isso. Moisés volta para o Egito e acontece então aquela passagem das 10 pragas, em que Faraó resiste 9 vezes ao pedido de Deus de libertação do povo, e Deus envia uma praga, envia duas. Faraó promete que vai mudar, que vai libertar, e depois muda de ideia. Por causa da dureza de coração de Faraó, Deus envia 10 pragas, até que a 10ª praga acaba tirando a vida do filho de Faraó e dos filhos mais velhos dos egípcios, e é nesta praga em que Deus faz a Páscoa. Que é Páscoa? Que Deus ia passar sobre a terra do Egito, ferindo aqueles cujas casas não tivesse o sangue de um cordeiro macho de 1 ano passado na porta. Olha só, ali o sangue do cordeiro já representa a pessoa de Jesus, e que o seu sangue nos traria vida e livramento de todo tipo de dano que esse mundo tem. Então, já separando os filhos de Deus e aqueles que não querem obedecer a Deus, né? Não era sobre os egípcios que Deus ia passar sobre toda a terra, né? E aqueles que tivessem o sangue do cordeiro estariam protegidos e guardados. Então ali já tem uma passagem que nos apresenta Jesus e o que Jesus faria, morrendo por nós, sendo inocente, como aquele cordeiro morreu inocente. Então o povo de Israel sai do Egito, né?
tem aquela passagem linda em que eles estão diante do mar, os egípcios vêm atrás deles e eles então, Deus abre o mar vermelho, eles atravessam. Através daquela vara, né, Moisés aponta a vara, Deus faz soprar um forte vento, Deus abre o mar, o povo atravessa o mar e chega no outro lado, então o mar se fecha, destruindo o exército dos egípcios. Então eles estão no deserto, indo em direção à terra prometida. E essa é a segunda parte da história de Êxodo, onde Deus começa a estabelecer uma aliança com esse povo. E essa aliança é estabelecida por meio da lei. A lei são os 10 mandamentos que Moisés vai receber no monte. Então Moisés sobe, Deus escreve em pedra os 10 mandamentos. Quando Moisés desce, o povo está adorando outros deuses. O povo fez para si um Deus de ouro e está adorando esse Deus. Então Moisés quebra a lei, porque se ele lesse a lei para o povo seria condenado, porque já estava transgredindo aquela lei. E então, né, há toda uma história do que acontece ali no deserto. Né? Muitas vezes o povo de Israel se perde, se afasta, reclama de Moisés. Né? Deus manda inclusive serpentes que vão atacar aquelas pessoas que estavam falando mal, reclamando da comida, porque Deus mandava só a codorna para eles comer de carne, mandava só o maná do céu, que já era um milagre, a codorna era outro milagre, a água era um milagre, mas eles queriam reclamar. Por causa da reclamação, eles vão ficar 40 anos andando no deserto. Um caminho que seria de 40 dias, vai virar 40 anos. E ali no deserto, Deus então dá de novo a lei. Né? Moisés sobe a segunda vez, recebe a tábua da lei de novo, os 10 mandamentos, lê ao povo. Então é feito uma aliança entre o povo de Israel e Deus. Né? Moisés dá a oportunidade de dizer, vocês escolham a quem vocês querem servir. Vocês querem servir a Deus? Não, nós queremos servir a Deus. Então é feito um pacto, uma aliança entre o povo de Israel e Deus. E Deus diz, se vocês guardarem a lei, eu vou abençoar vocês assim, assim, assim. Mas se vocês não guardarem, vai ter essa e essa consequência. Né? Você vai ver que depois na história do povo de Israel, toda a desgraça que eles viveram era consequência deles não estarem cumprindo a sua parte da aliança. Aqui também nós vemos então na última parte, o livro de Êxodo termina falando de uma obra que Deus pediu para Moisés fazer, uma construção, um tabernáculo. O tabernáculo nada mais era do que uma cabana grande que era um templo móvel, um templo que andava. Para onde eles iam, eles desmontavam o templo todo, dobravam ele, era todo feito de lona, madeiras de encaixe e tudo se desmontava, inclusive os muros eles eram feitos com lona, né, lona feita de pele de animais e com tecidos, enfim, e tudo se desmontava e era possível levar nas costas e ir caminhando, porque eles estavam errantes no deserto por 40 anos. Então, nesse caminho no deserto, eles podiam levar junto o templo. Você imagina isso? Uma obra móvel, um templo móvel que eles pudessem levar. E esse templo, ele é todo simbólico. Você precisa estudar o pátio do templo, você precisa estudar o altar do sacrifício, você precisa estudar os objetos que tinha dentro do lugar santo e o objeto que tinha dentro do lugar santíssimo. São instrumentos para você estudar muito legais, porque Deus dá cada detalhe de como Moisés devia fabricar. Inclusive Deus mostra quem eram os homens que ele escolheu para fabricar cada parte e que Deus deu capacidade a eles para fazer em ouro e em metais, em madeira, cada pedacinho daquele tabernáculo. E lá dentro do tabernáculo tinha um lugar muito especial, chamado lugar Santo dos Santos, lugar santíssimo, aonde habitava a presença do próprio Deus. Tinha uma cortina de 7 centímetros de espessura, várias camadas, para separar aquele lugar do lugar santo. Porque aquele lugar tinha uma glória tão grande que a luz que estava lá dentro da presença de Deus, ela era tão forte que podia cegar alguém. Se alguém entrasse por engano lá, podia morrer fulminantemente por causa dos seus pecados. Então, apenas o sacerdote podia entrar lá uma vez por ano para fazer sacrifícios. E daí nós vamos ler no livro de Levítico qual era a regra para que ele pudesse entrar lá. Mas lá dentro tinha um objeto muito legal, que é a Arca da Aliança. E essa arca tem uma série de detalhes, mas ela nada mais é do que uma caixa de madeira revestida de ouro, ok? E ela era a Arca da Aliança, a aliança que Deus tinha com o povo de Israel. Essa arca carregava a própria presença de Deus. E você vai ver que ela tem algo lindo, uma história que vai acontecer depois durante toda a história do povo de Israel com essa arca, porque às vezes ela era roubada pelos inimigos, às vezes ela voltava, né? Davi ficou muito feliz quando conseguiu trazer ela de volta para Jerusalém, levá-la para Jerusalém. Então a Arca da Aliança, ela tinha 3 coisas dentro. Ela tinha as tábuas da lei, ela tinha aquela vara de Arão e ela tinha também um pote cheio daquele maná que Deus mandava do céu.
Então, dentro da arca, o que tinha? Poder de Deus, representado na vara de Arão, né? Na vara de Moisés, que abria o mar, que fazia milagres. Tinha a lei, a palavra, né? Os 10 mandamentos. E também tinha lá dentro, então, o maná, que representa a provisão divina. Isso tudo dentro de uma arca, uma caixa, um baú feito de ouro, feito de madeira, revestido de ouro. Mostrando algo interessante. A madeira é corruptível, mas está revestida de ouro, que é algo incorruptível. Então nós vemos que esta arca da aliança, ela representa a igreja. O lugar onde Deus está, Deus se faz presente. Porque a igreja, ela é a detentora da aliança. A noiva tem uma aliança. Essa arca também pode representar o próprio Cristo, que sendo homem e Deus, então madeira e ouro, o corruptível e o incorruptível, mas também representa a igreja, que é revestida. Jesus disse, vocês serão revestidos de poder. E a noiva tem a aliança do noivo. Então a igreja, que é a noiva, né, ela tem dentro dela a palavra, o milagre e a provisão. E a igreja, então, quem olha por fora parece ouro. Ou seja, a igreja, ela é revestida da glória de Deus, algo sobrenatural. O ouro, ele é perfeito, ele não estraga, não deteriora, não enferruja, mas por dentro, quem olha com detalhes, né, ela é feita de madeira, ou seja, ela é corruptível, ela é feita de seres humanos como nós, cheios de defeitos, mas somos revestidos pela glória de Deus. E aquele tabernáculo que anda no meio do povo, que é levado junto, ele representa o próprio Cristo. Ele é o Deus conosco, o Emanuel, Deus que está no meio de nós. Então o povo andava e o tabernáculo andava junto. Assim também Jesus veio à terra e andou junto conosco. Esteve conosco onde nós estávamos. E hoje Deus está em todos os lugares por meio do Espírito Santo. Não mais num lugar santíssimo lá num pedacinho. Deus está em todos os lugares, porque o véu se rasgou. E essa história nós vamos ver lá em Mateus, quando o véu vai se rasgar. Mas espero que você leia o livro de Êxodo, aprenda muito com ele. Tem muitas lições lindas, fantásticas. E Deus vai falar com você. Um grande abraço, até amanhã no livro de Levítico.